30º domingo do tempo comum, ano C. Primeira leitura, Eclesiástico 35, 15b a 17, 20 a 22a, Salmo 33. Segunda leitura, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, 16 a 18. Evangelho, Lucas 18, 9 a 14. O contexto da parábola sobre o fariseu e o publicano continua sendo o da formação dos discípulos, Lucas 17, 22. Mas ela também permanece ligada à pergunta que os fariseus fizeram a Jesus sobre a chegada do reino de Deus, Lucas 17, 20. Se a parábola sobre o juiz iníquo e a viúva insistente foi contada para evidenciar a necessidade da oração constante e incansável, a nova parábola também é contada com uma intenção específica para desmascarar a atitude de alguns que presumiam ser justos e desprezavam os outros. O ponto nodal, então, é o que alguns fazem em relação aos outros. Essas pessoas não são identificadas por nome, mas por suas atitudes. Fariseu e publicano serão tomados como exemplos do que se deve evitar e do que se deve fazer em relação a Deus, significado no templo e em relação ao próximo. O templo e a fé em Deus são os elementos comuns ao fariseu e ao publicano. Jesus usa fariseu e publicano como substantivos, pois assumem o lugar dos dois homens, mas também pode-se pensar como adjetivos. Enquanto na época fariseu era um atributo da pessoa considerada piedosa no tocante à Torá, publicano era o atributo que os fariseus deram aos que consideravam pecadores públicos por estarem contra a Torá, que proibia a cobrança de juros aos irmãos, conforme Deuteronômio 23, 19. E por se colocarem a serviço da cobrança de impostos, quer para César, quer para Herodes, que era um vassalo do imperador. Como a cobrança de impostos era feita de maneira pública e, na maioria das vezes, de forma desonesta, então os cobradores de impostos passaram a ser chamados de telones, isto é, aquele que está sentado à mesa para a arrecadação de impostos. Telones é uma palavra composta por telos, que significa imposto indireto, e o verbo oneomai, que significa comprar. Então, telones indica uma pessoa que adquire para o Estado, que por sua vez exerce sobre os cidadãos o direito de criar taxas e de cobrar os impostos dos devedores. A partir dessa breve descrição sobre o substantivo telones, se pode compreender melhor a dinâmica interna presente na parábola e na intenção de Jesus. Voltando ao texto, se percebe a força da retórica usada por Jesus. Forma e conteúdo são convincentes. 2 homens subiram ao templo. A ação é condizente com a permissão e a geografia. O templo está em Jerusalém e é preciso subir, pois estava edificado sobre uma montanha de aproximadamente 750 metros acima do nível do mar Mediterrâneo. Além disso, escadas e rampas eram percorridas para se ter acesso às partes permitidas do templo, de acordo com a classe das pessoas. Gentios e mulheres em seus específicos átrios, já os homens judeus podiam adentrar mais. Os sacerdotes, por sua vez, eram os mais próximos do local santo, e o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos. Então, os 2 homens estão no espaço a eles reservado, onde mais próximos podiam estar em relação ao Santo dos Santos. Ambos subiram ao templo com a mesma intenção, rezar, e não para oferecer um sacrifício, como se poderia pensar. Pela posição descrita do publicano, ficou à distância, pode-se deduzir que o fariseu se colocou mais próximo do local sagrado e à frente do publicano, mas ao invés de ter o coração e a mente voltados para Deus, passou a se ver a partir do publicano que provavelmente estava atrás de si.
Pelas palavras de sua locução interior, descobre-se como o fariseu considerava Deus. Um telones, quando diz, pago o dízimo de tudo que possuo. Esse imposto para o fariseu era justo e devido, porque, em sua concepção, o seu dízimo lhe fazia justo perante os demais, e porque, graças a Deus, não era como os outros homens, e só cita os que considera desprezíveis e malfeitores, ladrões, injustos, adúlteros, e nem é como o publicano que está atrás dele. O critério da sua justiça vem das suas obras, e não do reconhecimento da presença e da ação de Deus em sua vida, quando diz, jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de tudo o que possuo. Percebe-se claramente que a religiosidade desse fariseu está pautada nas obras e não no conhecimento de Deus e da sua magna obra, o perdão, que deriva do seu amor misericordioso. Nesse sentido, o fariseu se identifica com o Deus da retribuição à sua imagem e semelhança, e não com o Deus do amor e do perdão. Esse fariseu via o seu dízimo como meio para enriquecer ainda mais. Contudo, ele diz a Deus em oração tudo aquilo que pensa que Deus não saiba a seu respeito. Por suas obras, pensa que conhece Deus, mas acaba revelando que não se sabe conhecido por Deus. Aqui cabe uma ligação com a parábola do juiz iníquo e da viúva insistente, pois Jesus revela que não basta rezar sempre, mas é preciso saber rezar e pensar bem na forma e nas palavras que se vai usar na oração. A esse ponto, as palavras da oração do publicano mostram que ele sofre por aquilo que é e por aquilo que pensam a seu respeito, mas também mostram a confiança que deposita em Deus, pois seu conhecimento transcende o do fariseu, por ir além da mera retribuição, na certeza de que pode suplicar. Ó Deus, tem piedade de mim, pecador. O verbo grego que foi usado é ilaskomai, que na voz passiva significa ser misericordioso, e na voz ativa significa redime, purifica. Percebe-se bem o que o publicano declara de si, sou pecador. E o que espera de Deus, a misericórdia pelo perdão. Por isso, suas ações prévias são de quem se humilha diante de um soberano. Ficou à distância, abaixou os olhos e batia no peito. Enquanto a oração do fariseu foi no seu íntimo e cheia de exaltação de si, a do telones foi condizente com o que faz, por ser um homem público, pois chamou a atenção ao bater no peito e ao dizer, ó Deus, por tua misericórdia, expia o meu pecado. É preciso lembrar que, na época, os homens não faziam esse gesto de bater no peito. Quem o fazia eram as mulheres, principalmente quando participavam de funerais. Não se exaltou, mas se humilhou, e fez exatamente como se fazia diante de uma autoridade constituída, quando um delito era denunciado, mas também lembra a atitude de muitos que se lançaram aos pés de Jesus, suplicando um auxílio, a sua misericórdia. A moral da história contada na parábola é mais do que suficiente para interpretar o antagonismo dos dois homens e compreender quem de fato é o autêntico religioso e piedoso. O telones, que se humilhou, isto é, reconheceu-se pecador diante de Deus e necessitado do que só ele pode conceder. Pois bem ou mérito algum pode alcançar o que foi buscar, o perdão de Deus. Por isso, o telones voltou para casa justificado, visto que diante de Deus não se justificou, não buscou fora de si algo que pudesse mover a atenção de Deus, mas encontrou dentro de si o necessário para sair da presença de Deus justificado. Reconheceu sua pequenez diante da grandeza de Deus. A lição, quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado, é fácil de ser reconhecida, mas exige muito empenho e conformação com a proclamação e o ensinamento de Jesus. Deus não é apenas juiz, mas é justo juiz, porque não faz distinção de pessoas e seu julgamento não é parcial. Na segunda leitura, Paulo professa a mesma certeza que se proclamou na primeira leitura, mas por experiência sabe que foi perdoado por Deus, pois no seu encontro com o ressuscitado, aprendeu o caminho da humildade. Pode-se dizer que, em Paulo, a máxima de Jesus encontrou plena realização. Ao se humilhar, Paulo foi exaltado e sabe de não ter corrido em vão. Bom e santo domingo a todos. Um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.